Dançar é vivenciar, é exprimir com o máximo de intensidade e emoção a relação do homem com a natureza, com a sociedade, com o futuro, com os seus deuses. A dança é uma arte tão antiga quanto o homem enquanto forma de linguagem oral. A dança, através dos seus elementos coreográficos, utiliza essa linguagem, ampliando-a e codificando-a para estabelecer uma comunicação e expressão. Na dança, as formas e passos são as unidades significativas ou signos corporais. Estes se organizam em sequência, no tempo, espaço, com certa conotação enfática na expressão do gesto e por discurso não verbal de valor estético, chamada significativamente de coreografia ou arte de dançar. A coreografia, a porte da dança, procura transmitir um estado de espírito, uma maneira de se ver ou de ver o mundo. Enfim, expressar-se e comunicar-se pela linguagem corporal. É a linguagem do corpo, às vezes mais adequadas do que a linguagem verbal, para informar sobre as atitudes e emoções de uma pessoa. Por isso, a dança, como a arte conceitual, além de transmitir os valores estéticos inerentes ao trabalho coreográfico, é adequada para transmitir emoções, ideias, sentimentos, princípios filosóficos ou éticos, chaves da linguagem corporal. A coreografia foi e será sempre contextualizada. Sabemos que todo comportamento humano expressivo é sempre destituído de significados fora de seu contexto cultural, pois a cultura desempenha um papel importante do dimensionamento humano da comunicação e expressão. A criação da arte coreográfica é, portanto, expressão da dimensão humana do artista, aliada às influências do contexto sociocultural onde este está inserido. Nosso corpo é denso, pesado pela ação muscular e pelo peso dos órgãos, fortemente preso ao solo pela ação da gravidade. Esta imprime uma ação positiva entre a força destes músculos e o peso do corpo. Pela precisão de alavancadas corporais, possuímos a capacidade de dominá-lo e controlá-lo no solo e no ar. Ao controlar os seus movimentos, passos e gestos, é humano com o seu corpo, capaz de exprimir, transmitir ao público receptor seus anseios, tensões, sentimentos pela linguagem corporal. Dança. Reportando-nos a estudos desenvolvidos por arqueólogos e antropólogos, pressupomos que o homem primitivo dançava para simbolizar sua força e vigor físico. Uma rudimentar tentativa de comunicação. Só posteriormente é que a dança nasce como forma de ritual. Os arquivos encontrados nas escavações mostram gestos rítmicos, repetitivos, às vezes levados ao paroxismos. Retratam danças em torno de fogueiras, diante das cavernas, ou parecem aquecer o corpo antes das atividades de caça ou combate. Assim, desde as mais remotas organizações sociais, a dança se faz presente como manifestação de expressão e comunicação de celebrações, forças da natureza, tais como mudanças de estações ou celebrações bélicas antes ou após a combates. Ela está presente em todos os momentos solenes da existência do homem: guerra e paz, casamento, funerais, semeaduras e colheitas. Tomemos alguns exemplos para clarear o discurso acima. Os grandes saltos são movimentos de ousadia, coragem, de avanço e nunca de desânimo, de alegria, nunca de timidez ou retraimento. Aos pequenos saltos, nos associamos à graça, leveza e alegria. A sequência de passos, deslizamentos nos solos, poderá denotar fuga, medo. As posições de equilíbrio denotam expectativas. Espera a possibilidade de caminhar para frente, como nos arabesques. As coesões do dorso ou contrações da totalidade do corpo podem descrever emocionais de dor, desespero ou simulações.
Os deslocamentos rápidos do corpo nas diagonais, como os chains e piques, dão-nos sensações de aproximação em velocidade dos corpos. Os braços são partes importantes e fundamentais na linguagem do corpo nas coreografias. Podem ser molduras para o rosto, seu elan ou impulso para os saltos, fonte de equilíbrio para os passos, ou ser elementos de inter-relação entre os personagens da coreografia. Podem expressar uma linha entre a terra e o infinito, as asas para os grandes saltos, ou círculos de equilíbrio e segurança. Hoje a postura do corpo, aplomb, é o primeiro elemento existente na dança clássica ou postura geral do dançarino. O aplomb é a postura ereta e alongada, com a cabeça erguida sem qualquer conotação de esforço. É uma postura harmônica e com características requintadas. Permeia requisitos de sua origem nobre. O aplomb clássico exige postura e equilíbrio. Este equilíbrio poderá ser transportado para o aspecto psicológico das pessoas, como, por exemplo, a análise da seguinte linguagem do corpo. Se houver um equilíbrio entre a cabeça, tórax e abdômen, isso poderá denotar equilíbrio de personalidade. Quando uma coreografia aborda em sua temática um elemento ou personagem perturbado ou negativo, seu corpo entra em desequilíbrio para dar conotação específica e desejada à interpretação dos aspectos pretendidos. No balé clássico, os braços arredondados são resquícios da origem aristocrática, coroas e molduras para o rosto, enquanto que na época romântica eles evoluíram para as formas arredondadas. Os braços hoje se alongam nos trabalhos coreográficos, tornando-se não mais um adorno, mas um elemento significativo na comunicação e expressão de conteúdo de uma temática coreográfica. A utilização das mãos na dança é um efetivo recurso expressivo. Passar uma expressão de relaxamento e harmonia, tensão e energia, ou completar forma alongada proposta pelo corpo. O olhar é outro elemento essencial de forte expressão para os personagens de uma coreografia. Sua direção no palco ou na distância entre o personagem e a plateia é fundamental para completar a comunicação. Naturalmente que ele deve ser vivo e coerente com a emoção do personagem que se está dançando. Tudo isso é completado pela direção da cabeça, posição do corpo e colocação dos braços. Em resumo, o olhar informa, sobretudo, a respeito da direção a ser tomada pelos dançarinos e cria também uma relação de proximidade ou afastamento entre este e o público. A distribuição espacial dos dançarinos no palco pode informar o público sobre sentimentos, emoções, ideias. A aproximação entre dois corpos como harmonia que denota amor. O espaço é, portanto, elemento informativo de sentimentos entre duas pessoas. Nos pas de deux, por exemplo, as desavenças amorosas, os jogos de aceitação ou recusas são simbolizados pela mudança da posição do corpo. Afastar-se, virar-se de costas para o outro, caminhar apressado ou correr pelo palco indica desavenças. Em uma temática coreográfica, quando um personagem é obrigado a se afastar do outro sem desejá-lo, ele o fará mantendo de frente para o mesmo. A organização de pessoas em pequenos e grandes grupos é elemento informativo, bastante usado para indicar as relações emocionais e também sociais. Assim, as posições dos elementos em colunas no palco indicam uma conotação militar de submissão, apelo, comando dos elementos de vanguarda. Os desenhos formados pela irregularidade no palco dão a impressão de descontração, alegria, liberdade, opressão, dúvidas e questionamentos. A retórica do corpo é, sem sombra de dúvida, um meio de comunicação e expressão, onde coreógrafo e dançarinos expressam em suas danças
Um discurso, como qualquer outra forma de expressão, através de seus significados específicos, ao colocar no corpo o código da linguagem de uma ou mais técnicas de dança. O corpo é, portanto, o principal elemento utilizado do conteúdo de sua comunicação para expressar sentimentos e emoções. Os coreógrafos contemporâneos, em seu processo criativo, têm se utilizado dos vários códigos da linguagem corporal para elaborar e deixar vazar todo o potencial artístico através das tensões, resoluções, direções, velocidade, ritmo, dinâmica das formas e movimentos no espaço.